Amém, queridos. Podem sentar. Prestem bem atenção ao que eu vou dizer agora. Não chamem o que eu vou falar de sermão, porque não é. Tem nada de sermão. Essa é uma palavra que Deus me deu numa madrugada e que me levou a derramar muitas lágrimas. E eu quero compartilhar com vocês. Quero que Deus faça o que só Ele pode fazer. Eu vejo um grupo grande, mas Deus vê um por um. Conhece um por um. E o versículo que foi lido no Salmo 126 fala de cativeiro. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Mas entre este sonho e a saída deles para o cativeiro, muita coisa aconteceu. A espera foi longa, a espera foi difícil, foram dias e momentos indescritíveis. A crueldade extrema dos conquistadores era conhecido em todo o planeta naqueles dias. Eles andaram, a viagem foi de 800 quilômetros a pé. Saindo de casa do lar para irem para um cativeiro terrível. 800 quilômetros a pé. A dor era terrível. Foi uma viagem de sofrimento, de lágrimas, de Jerusalém até a Babilônia. Foi um caminho dificílimo, a fina flor da juventude estava sendo levada para um genocídio, para a morte. Era um processo ensaiado de extermínio coletivo. Em terra estranha, foram zombados, provocados. De vez em quando os inimigos diziam: cantem os cânticos de Sião, que era a terra deles. Cantem, por que vocês não cantam agora? Vocês não falam tanto em Deus, vocês não falam tanto no poder de Deus? Cantem agora. Estavam a caminho da escravidão. Cantem os cânticos de Sião. Em terra estranha, eles sofreram demais. Torturados foram de uma forma que, se não fosse a graça de Deus, eles jamais esqueceriam aqueles dias. Não apenas o corpo estava em cativeiro, preste atenção. Não apenas o corpo estava em cativeiro, mas a alma também. E eu já disse aqui várias vezes que a palavra grega bíblica para alma é psique. É essa escravidão da alma, da mente, da psique, que faz com que muitas vezes a pessoa sofra pelo que fez, mas não pensa antes, porque há contaminação aqui, né? Então, a alma em crescimento. Como é difícil viver de memórias. Como é difícil viver quando se tem certeza de que o bom ficou para trás, de que o presente é catastrófico e o futuro é duvidoso. É sofrimento contínuo na vida. E eu peço também que cada um olhe para si. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é examinar o outro. Não é dizer: fulano devia estar aqui. Você está, é uma bênção de Deus. Mas havia uma promessa. A única coisa que aliviava era a promessa de Deus. Havia uma esperança acima de todo o vendaval tempestuoso da destruição. Soprava uma brisa de esperança, suave, delicada, sutil, mas insistentemente teimosa. Por pior que sejam as nossas dores, erros e sofrimentos, há uma coisa que jamais morrerá: a esperança daqueles que creem no Senhor Jesus. Ironicamente, Deus fez coisas de uma santa ironia. O Salmo 126 descreve a embriaguez da libertação e da vitória tida como impossível.
Aquela vitória que quem olha, fundamentado na lógica, na racionalidade, mas não adianta, coitado, está sonhando, está delirando. Era impossível, dominados, vencidos, desarmados. Mas acontece que o que Deus colocou no meu coração e falou ao meu coração é que não há corrente que não se quebre quando Deus entra. Não há vitória impossível quando Deus age. Há pessoas que, quando Deus age, você diz, meu Deus, eu achei que Ele nunca faria isso, ou que ela nunca deixaria isso. Mas Deus pode. Tipos de libertação. Agora é que eu vou pedir atenção e que o Espírito Santo faça o que só Ele pode, é jogar e aplicar a palavra em cada coração para ouvir o que precisa ouvir. Amém? Tipos de libertação. Na Bíblia, tudo Bíblia. Primeiro, libertação do pecado, da transgressão. Nós somos seres transgressores a ponto de não precisar planejarmos, ensaiarmos. A transgressão acontece de forma, me permitam dizer, natural, quase automática. Tanto que muitos procuram um pastor e dizem, como é que eu fiz uma besteira dessa? É assim que nós somos. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos significa todos, 100%. Ah, fulano é santo, mas é pecador. A palavra santo é separado. A única menção, eu já disse aqui, bíblica de santidade, que não fala em pecado, é referente a Deus em Isaías capítulo 6. A palavra hebraica, kadosh. Esse é o único. Todos os demais sabem dos seus pecados. Todos pecaram e destituídos estão, mas a Bíblia ensina que a libertação do pecado é possível através, em Jesus de Nazaré, está em Romanos 6, 18 a 22, libertação da escravidão espiritual e da morte, libertação da opressão. Coisa terrível é viver pressionado. Há pessoas que, quando cometem erros, depois o inimigo vem e passa o resto da vida pressionando, e algumas chegam a tirar a vida. Asaf, da Bíblia, que foi o líder do louvor em Israel durante a sua vida, ele não conseguia dormir. A Bíblia diz que ele teve taquicardias, ele andava dentro de casa, ele gritava sozinho, acordava vizinhos desesperado pela consciência. Não é que, o fulano sabe, cicrano sabe. Quem é de Deus não precisa ninguém saber, sofre. Também o Senhor apresenta-se como aquele que veio para tirar a pressão, oprimidos, e enxugar as lágrimas dos que choram. Então, queridos, há muita gente, eu não preciso ser profeta, nem adivinho, e nem estou dizendo nenhuma loucura ou irresponsabilidade. Todos nós aqui precisamos de libertação. Quem disser, eu não preciso, então já está precisando. Já está precisando, porque cada um de nós sabe o que nós precisamos, do que precisamos ser libertos em nome de Jesus. Para que vivamos o que a Bíblia chama de vida. Uma coisa é só existir, e a outra é ter vida, viver. Libertação da opressão, eu digo e repito, que é aquilo que tira sono, pressão. A opressão é pressão. Você não consegue dormir, perde a fome, é uma agonia, é uma luta, vê o que não existe, foge do que não é realidade, porque está oprimido e oprimida. Acha que todo mundo sabe do seu erro. Às vezes ninguém sabe, mas não precisa, você sabe. Libertação daqueles que vivem em aflição. É o que diz o Salmo 34, 17 e 18, em relação aos que choram. Libertação da morte.
medo da morte. Não é que vai dizer, agora eu gosto de morrer, não é isso. Mas desaparece o medo. Uma das pessoas mais bem-humoradas em relação à morte, que zombava da morte, foi papai. Técio o conheceu, e quando alguém chegava junto dele, ele era até inconveniente algumas horas, porque era muito bem-humorado, e alguém dizia, seu Ximenes, fulano morreu, e papai dizia, antes ele do que eu. Uma vez levaram a notícia da morte de uma amiga da minha mãe, quando deram a notícia, papai emendou e disse, é o caminho de vocês todos. Nunca vi alguém zombar da morte como ele. E quando exalou o último suspiro, foi sorrindo, dando adeus a gente, e partiu com um sorriso no rosto. Queridos e queridas, libertação da ansiedade. Há uma coisa pior do que ansiedade. Você sofre com a ansiedade para depois descobrir que não era nada daquilo. Mas há um ser chamado Lúcifer que investe na ansiedade para tirar a paz, para destruir uma família, para acabar com o ministério, para arrasar com a esperança. Eu quero dizer a vocês que hoje é noite de aprender a libertação. Porque foi assim com minha vida. E vai ser com a de quem crê. Amém? Como é que há a verdadeira libertação? Primeiro começa na mente. Tudo é aqui. Não é à toa que a palavra grega para mente é psique. É aqui que nascem as coisas que constroem e muito mais, às vezes, as que destroem. Há pessoas que são capazes de perder a vida pela agonia do que a mente traz. Tudo começa aqui, tudo vai depender do que nós colocamos na mente. Se nós colocamos sujeira, nós vamos ter sujeira. Se nós colocamos coisas ruins, vamos experimentar coisas ruins. Se nós colocamos a palavra de Deus, nós vamos vencer. Não é religião, é obediência. Não é religiosidade, é comunhão com Deus. Eu já contei aqui, quando perguntaram a Billy Graham se eu creio que Deus existe, ele disse, claro, acabei de falar com ele. Uma resposta irônica, sábia, profunda e bem-humorada. Também, para que haja libertação, é preciso coragem. Não é aquele tipo que diz, mas o que é que fulano vai pensar? O que é que cicrana vai pensar? Pouco importa o que pensam, o importante é o que Deus pensa de nós. O importante é a libertação. O importante é a vitória. Em terceiro lugar, a libertação é um processo, não é um ato. Não é uma varinha que você dá uma plim e aí está resolvido. Não é. É um processo, porque durante o processo de libertação, há a educação e a formação de um novo ser. Tenha paciência. Espere. Ela traz paz interior que o mundo não conhece. Eu não... Sempre que me lembro do naufrágio do Titanic ou do Titanic, me dá vontade de derramar lágrimas. Navio afundando, chance zero, e os irmãos que eram de Cristo mesmo, não eram religiosos, desceram ao mar, caíram no mar, afundaram com o Titanic, cantando louvores a Deus, bendizendo o nome de Deus. O hino que eles cantaram, e cantaram até a morte, foi mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. Isso não é coisa de religioso. Religioso, numa hora dessa, vai dizer, sabe o quê? Onde é que o senhor está que não me vê? Por que não me liberta? A libertação é para todos.
eu tenho tão pouco tempo com Deus. Não interessa. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada. Não interessa. A libertação é para todos. Agora, só há uma pessoa que liberta, chama-se Jesus de Nazaré. Amém. Há muita gente cativa. Eu vou já começar a dizer os tipos de cativeiro, pelo diabo, pelo pecado, pelos desejos da carne, pelos vícios. E esse texto fala de um homem cativo, Marcos 5, de 1 a 20, eu não vou ler, que foi liberto por Jesus. Era um homem, olha as características dele. Ele vivia nas cavernas, sepulcros, dormia no cemitério. Ambiente de cemitério era o preferido dele. Gritava, ouviam-se os gritos de horror. E ele, de repente, foi dominado por demônios. Era anônimo, não tinha identidade, não tinha nome, não tinha linhagem, não tinha referência, não tinha fama, ela não tinha títulos ou prestígio social, estava sob domínio absoluto de forças malignas. Tudo isso que eu estou dizendo está escrito na Bíblia, eu não vou ler porque demora. A Bíblia diz que ele era possuído por espíritos imundos. O que é espírito? Aí é uma energia, não tem nada de energia, energia com a CELP. A palavra espírito na Bíblia é pneuma, vento. Sabe por quê? Eu já disse aqui, você pode ter tudo perfeito no corpo, mas se não tiver, morre. Não é? Morre. É isso que é espírito. Por isso que a Bíblia diz que quando nós morremos, veja o corpo. Eu li recentemente uma palavra muito interessante, onde o escritor dizia: tudo que o mundo oferece apodrece. Ah, fulano foi um grande guerreiro, um lutador. 3, 4 dias depois, me permitam, está fedendo. Agora o espírito permanece, porque espírito é pneuma. E por isso a Bíblia diz que lá os que são dele terão um novo corpo. Também, queridos, ele era furioso, não tinha identidade, eu repito, ele não fazia sua vontade, era controlado pelos demônios, não tinha equilíbrio mental, verso 2, tudo isso é verso bíblico. Não tinha mais pureza, os demônios só o empurravam para o imundo, para o sujo, para o asqueroso e nojento. Ele vivia fazendo despachos em cemitérios. Eu conheci gente assim. De vez em quando eu falo a vocês sobre Darlene e Glória, Darlene fez isso, ia para cemitério meia-noite fazer despacho. Não tinha mais gosto pela vida, diz o verso 3, porque vivia nos sepulcros. Quem vive em sepulcro não tem mais gosto pela vida. Não tinha descanso, andava noite e dia. Não tinha mais amor próprio, porque ele se feria com pedras, ele mesmo feria o corpo dele. Eu estou dizendo toda essa realidade porque é um fato, não é invenção, para que vocês vejam aonde pode chegar uma vida que se afasta de Deus. Antes, o que ele mais queria era que Jesus se afastasse dele. Quando ele conheceu mesmo Jesus, ele queria andar com Jesus. Antes do cemitério, sepulcros, reino da morte, agora aos pés de Jesus a ressurreição e a vida. Antes era um arauto da morte, da derrota, da desgraça, não obedecia a ninguém, agora obedece à ordem de Jesus e vai pregar a 10 cidades. Ele visitou 10 cidades, pregando o Evangelho, para dizer que não era teoria, porque a vida dele foi transformada. O gadareno era assim. O povo não aguentava mais, mandava Jesus embora. Não perturbe a nossa comodidade, não perturbe os nossos bens, não mexa com a nossa religião, mas uma das coisas lindas é que Jesus não desiste, nem de mim, nem de você. Não há perigo. Aquele que é dele está carimbado.
De vez em quando sofre um pouquinho para se corrigir. É como um pai e uma mãe que disciplinam um filho. Quando eu levava minhas surras, eu dizia, mamãe não me ama. Ama. O que vai fazer? O que você vai fazer? É você quem decide. Não tem procuração para o relacionamento com Deus. Não tem. Nenhuma procuração. Todos nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus. Agora, o que eu acho interessante é que, quando Deus trouxe os cativos de volta, porque depois de anos eles foram libertos e Deus os trouxe de volta, aí a palavra do salmista é: ficamos como quem sonha. A desobediência gera pesadelos, a obediência gera sonhos, alegria. A crueldade extrema dos conquistadores era conhecida. A fina flor da juventude foi quase destruída. Em terra estranha foram zombados, provocados, porque os que os levaram como escravos diziam: vocês que falam no Deus de vocês, cantem aqui agora os louvores que vocês gostam. Cantem para a gente ouvir, cantem para a gente conhecer. O que era bom se foi. Queridos, é difícil viver de memória. Quem só tem memória boa é coisa boa, mas o presente é mais importante. O presente é a vida que vivemos. Nós não podemos ser aquele tipo que só vive do passado. Uma vez aqui num gabinete meu, logo que eu cheguei aqui, uma senhora disse, só fazia chorar e reclamar. Eu digo, o que é isso? Ela me disse, bispo, o que me trouxe felicidade na vida está há 50 anos para trás. E eu pensei, não é vida, é sobrevivência. Uma pessoa que as melhores coisas estão há 50 anos passados, não era somente o corpo que estava cativo, era a alma cativa, presa. Como é difícil isto. O presente de muita gente é tétrico, o passado difícil, é terrível, e o futuro é uma dúvida enorme. Gente assim não vive, existe ou sobrevive. É o que eu digo, era um presente tétrico e um futuro duvidoso. Mas agora, preste atenção, já estou correndo para o fim, viu? Havia uma promessa. O bom da promessa é saber quem promete. Eu conheço pessoas que foram destruídas por promessas que cativaram, mas não foram cumpridas. Por palavras bonitas que não foram cumpridas, que geraram alegria, sonhos, mas não foram cumpridas. A palavra de Deus nos traz esperança concreta. Ela está acima de todo vendaval tempestuoso e de destruição que sopra sobre a nossa vida. É uma suave brisa de esperança, sutil, delicada, teimosa. Finalmente, o grito de Deus se faz ouvir. Ironicamente, Deus usa os que fizeram mal para a iniciativa da libertação. São as santas ironias de Deus. O povo que levou cativo foi o povo que conduziu na libertação. O Salmo 126 descreve a embriaguez da libertação e da vitória tida como impossível e diz, boca cheia de sorriso, língua plena de cânticos. Ninguém canta sofrendo, não é? Cântico é próprio e natural na vida de quem está alegre, de quem está bem. Quem sofre, chora. Entre as nações se dizia, olha agora o que é que diziam desse povo. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém? Vamos dizer hoje, pela fé, diga comigo isso aqui. Grandes coisas o Senhor fará por mim. Grandes coisas o Senhor fará por mim.
Outra vez, grandes coisas o Senhor fará por mim. Problema do impossível, porque para Deus não existe. Você já viveu algo assim? Ou está vivendo? Agora responda você, né? Prepare-se. Eu não diria isso, eu seria louco e irresponsável se eu não cresce no que vou dizer, que é Bíblia. Você vai viver tão bem, tão humanamente, que dá vontade de beliscar o próprio corpo. Será que eu estou acordado? Será que isso é verdade? Será que isso é possível? Eu conheci gente assim. Em 1977, quando caminhei pela primeira vez pelas velhas e milenares ruas de Jerusalém, lembrei disso e, confesso, me permiti umas beliscadas bem-humoradas, porque eu não acreditava que eu estava ali, né? É assim que Deus faz, querido. O fim de quem anda com Deus, preste atenção. Lutas existem. Essa história de prometer, não, entrega a sua vida a Deus e os problemas acabam. É mentira. Mas o fim garantido, o fim de quem anda com Deus não é cativeiro, é vitória e libertação. Tiago diz, é Bíblia o que eu vou ler agora, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando você diz assim, estou frito, estou perdido, aí chega a misericórdia de Deus, que choca, que escandaliza, que dá vida. Você vai ter vontade de falar com você mesmo, com você mesma. Quem sabe vão lhe encontrar de vez em quando falando sozinho. E você vai ter que dizer assim, estou sonhando. Por favor, não me acordem. Ele fez, Ele prometeu e Ele cumpriu. Este será o seu refrão. Tenha certeza que não é sonho, é realidade. Agora, para quem pensou que não tinha mais jeito, será pesadelo. Agonia. Queridos, esse Deus está aqui. Eu fico impressionado quando eu tive essa experiência com Deus. Porque eu olhava e via coisas que eu dizia assim, não tem jeito. É impossível. E aí Deus me deu essas aulas e eu quero transmitir para vocês. Agora, é assunto de cada um. Não adianta referência de outras pessoas, porque nada justifica o que precisa ser feito por Deus em nós, a não ser a nossa confissão, a nossa entrega e a nossa comunhão com Ele. E você vai se tornar irreconhecível, amém? Irreconhecível, libertação. Não devemos dar lugar ao inimigo, ao diabo, o divisor. Libertação é ser livre de alguma coisa. A maldição será removida, o que não presta será tirado, tudo vai ser transformado, que você, eu repito, haverá horas que você vai querer se beliscar. E caminhando para a conclusão, hoje é a noite. Agora, é uma decisão sua. Não há procuração para ninguém decidir por você. Não há. É aquele que diz, sinceramente, a Deus, eis-me aqui. E quem pensava que você ia apanhar até a morte, vai se incomodar com seus cânticos de alegria, porque Deus faz. Nós seríamos idiotas, me permito a palavra, se não crêssemos. Não deveríamos estar aqui, estamos aqui porque cremos. Criminosos, prostitutas, gente absolutamente derrotada pela vida, pela ilusão da vida, foi restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é fazer isso. É Ele que está aqui e é Ele quem liberta. O Senhor liberta, não. Se você depender da minha libertação, você está perdido e perdida. É Ele quem nos liberta.
Nós vamos cantar um louvor. E depois eu quero fazer um apelo. Vamos ficar em pé.